Estamos de volta com nossa terceira parte, deixa eu dar o foco aqui, o nosso terceiro bloco, tratando com vocês agora das diferenças, os confins divisórios entre o namoro e a união estável, tema cobrado pela FGV com viés jurisprudencial. Veja, olhando para o nosso Código Civil, o conceito de união estável, o conceito legal de união estável, nós extraímos do artigo 1723 do Código Civil, que me diz basicamente que é a convivência pública contínua e duradoura, segundo a lei, entre homem e mulher, desimpedidos de casar ou separados com ânimos, com a intenção de constituir família. A partir desse conceito, há várias questões possíveis de prova. Questão 1. Será que eu preciso de um prazo mínimo para a configuração da união estável? É que certa feita, Luciano, ouvi dizer, ouvi uma aula, enfim, que eram 5 anos de relação. Que no 5º ano de relação, automaticamente nós adentraríamos na união estável. Veja, já houve um período histórico no Brasil, especificamente entre 94 e 96, que efetivamente tinha esse prazo de 5 anos. E no 5º ano você já entrava automaticamente em união estável. Mas isso foi revogado a partir de 96. Então a resposta é que não. Não há prazo mínimo. Eu costumo brincar para você se lembrar na prova. Não é uso capião da pessoa, é união estável. Então não há, meu amigo, minha amiga, prazo mínimo. Dúvida 2. Precisa morar junto? Não, não precisa morar junto. A vida em comum sob o mesmo teto, amor uxório, não é indispensável a caracterização da união estável. Súmula 382 do STF. Aqui uma nota importante. Se você vai lá na súmula, você vai ver a redação concubinato. Mas esse concubinato era na época chamado concubinato puro, que virou união estável a partir da Constituição de 88, tá? Então a súmula se aplica à união estável. Então não é necessário morar junto, não precisa amor uxório. Aliás, o próprio artigo 1723 e o artigo 1724, o primeiro que traz o conceito da união estável e o segundo que nos traz os deveres da união estável, são claros em nos informar que não precisa morar junto. Tá. Terceira dúvida, será que eu preciso ter filhos para que haja união estável? A resposta é negativa. Não, não é necessária a filiação para que se configure a união estável. A filiação, meu amigo, minha amiga, não é objetivo nem requisito familiar para o direito privado, para o direito civil. Precisa de diversidade de sexos, Luciano? Porque o artigo de lei fala em homem e mulher. Gente, desde 2011, quando o STF julgou a DPF 132 do Rio de Janeiro, em conjunto com a ADIM 4277 do Distrito Federal, chegou-se à conclusão de que não é necessária a diversidade de sexos. Em verdade, até para dar o recado na forma do julgamento, que pode pintar na prova, em verdade, o que o STF decidiu é que a união homoafetiva é uma entidade familiar. E a ela, por analogia, se aplicam as regras da união estável. Foi o que decidiu o STF. No final do dia, você tem essa analogia, não é verdade? E aí, no final do dia, as mesmas regras da união estável acabam regindo essa união homoafetiva, que é vista como uma entidade familiar. Tá. Luciano, mas me tira uma dúvida, então. Se não tem prazo mínimo, não precisa morar junto, não precisa ter filho, não precisa, né, segundo esse viés de analogia, de diversidade de sexo. Como diferenciar a união estável do namoro? Veja, a jurisprudência, eu cito julgados daí em diante para você, a jurisprudência nos informa que a distinção está no ânimos de constituir família, na intenção de constituir família. E se estabeleceu na análise do STJ uma espécie de trilogia relacionada ao assunto. Uma trilogia que diferencia basicamente o namoro do namoro qualificado da união estável. Namoro qualificado e união estável. Vamos entender isso aí. No namoro, não há ânimos de constituir família, diz a jurisprudência.
não há intenção de constituir família. Então os namorados não têm ânimos de constituir família. Ao passo que no namoro qualificado existe um ânimos futuro de constituir família. Ao passo em que na união estável há um ânimos atual de constituir família. Então, no namoro não há ânimos de constituir família. No namoro qualificado, nós temos um ânimos futuro de constituir família. E na união estável, nós temos um ânimos atual de constituir família. Vamos entender isso aí. Como assim, Luciano? No namoro qualificado, há um ânimos futuro de constituir família. No namoro qualificado, dizem os julgados que eu juntei para vocês aí, os namorados convivem. Não se privam, dizem os julgados, de viajar juntos, um frequentar a casa do outro, eventualmente pernoitar juntos. Mas eles não se enxergam e não têm intenção de ser família hoje. Até projetam ser no futuro. Noivaram, por exemplo, e pretendem constituir uma família daqui a um tempo. Beleza. Ao passo que na união estável, o ânimos familiar, ele é atual. Aquele casal na união estável, ele é visto como família, ele é enxergado como família socialmente e se vê como núcleo familiar apartado hoje. Hoje. Recebem, por exemplo, convites para casamento, fulano de tal é senhora, ou fulana de tal e senhor. Beleza. Aí sim, você tem ali uma união estável. É bem verdade que isso para a prova fica bem bonito, né? Mas na prática, buscar essa distinção é difícil. Porque provar ânimos já é uma coisa complicada. E provar no processo se o ânimos é atual ou futuro, obviamente, é uma tarefa hercúlea. Óbvio que nós temos os indícios probatórios. Não precisa morar junto, mas se morar junto, caramba, é um indício grande que tem união estável. Não é verdade? Tem conta conjunta, viajam juntos. Tudo isso engrossa, por assim dizer, o caldo dessa união estável. Tá bom? Olha alguns julgados aí que eu queria trabalhar com vocês, porque podem pintar em prova. Na relação de namoro qualificado, os namorados não assumem a condição de conviventes porque assim não desejam. São livres e desimpedidos. Mas não tensionam naquele momento ou com aquela pessoa formar entidade familiar. Nem por isso vão querer se manter refugiados, já que buscam um no outro companhia alheia para festas, viagens, acabam até conhecendo a família do outro, posando para fotografias em festas, pernoitando na casa do outro com frequência, ou seja, mantém convivência amorosa, porém sem objetivo de constituir família. E aí tem outros julgados nesse sentido aí no seu material, que são devidamente trabalhados no seu material. Tá bom? Julgado caiu na prova, e por isso eu vou trabalhar com ele com mais carinho. Tá aí, ó, caiu na prova da defensoria, me diz o seguinte, deixa eu habilitar a canetinha. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, alegadamente compreendida nos 2 anos anteriores ao casamento, acumulada com partilha de imóvel adquirido nesse período, alegação de não comprovação do fato constitutivo do direito, pré-questionamento à ausência, união estável não configuração, namorados que, em virtude de contingências e interesses particulares, trabalho e estudo no exterior, passaram a coabitar, estreitamento do relacionamento comunando em noivado e posterior casamento, namoro qualificado. Olha que interessante. Nesse julgado ele se mudou para o exterior, a trabalho, ela foi para estudar, eram namorados. Depois disso, né, de 2 anos lá juntos, voltaram para o Brasil, noivaram e casaram. E aí quando veio o divórcio, ela queria, entre aspas, averbar esse tempo anterior, né? Queria trazer essa união estável pretérita. E ele dizia, não, aí não é união estável, não, é namoro. E o STJ entendeu que ali foi um namoro qualificado. Até porque essa coabitação que aconteceu foi por contingência de trabalho e estudo. Não foi uma coabitação porque os dois no Brasil resolveram, de repente, morar juntos. Não foi isso que aconteceu. Tema interessante, tema interessante. Vamos seguir agora? Mais um tema cobrado pela FGV, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai falar agora sobre comunhão parcial. E a dúvida é a seguinte, meu amigo, minha amiga. Previdência privada comunica ou não comunica no regime da comunhão parcial de bens?
O que é que você acha? O recurso especial em análise é 1477937 de Minas Gerais, julgado em 2017. Julgado em 2017. E aí, será que comunica? Será que não comunica? Como é que fica essa previdência privada fechada? Vamos falar um pouquinho sobre a comunhão parcial de bens, né? O regime da comunhão parcial de bens, artigo 1658 e seguintes do Código Civil, é o regime que mistura, na verdade, regras da separação de bens com a comunhão universal. Como assim, Luciano? Ele mistura regras da separação de bens com a comunhão universal? O regime da comunhão parcial de bens, artigo 1658 e 1661 do Código Civil, ele parte da seguinte premissa: separação para o passado e comunhão para o futuro. Separação para o passado e comunhão para o futuro. O que eu tinha antes de me casar é só meu. O que você tinha antes de se casar é só seu. E as aquisições onerosas realizadas na constância da relação, essas comunicam. Separação para o passado, comunhão para o futuro. Esse é o meu regime da comunhão parcial de bens. Mas dentro desse regime, o legislador se dá ao trabalho de nos trazer hipóteses em que o patrimônio comunicará, ou seja, se tornará do casal, e hipóteses em que o patrimônio não comunicará, ou seja, será exclusivo. Eu vou começar com as exclusões, artigo 1659. Não comunica, exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Me casei com você na comunhão parcial. Na constância do casamento, eu recebi 300 mil reais em doação ou herança. Esse valor é só meu. Não comunica com você. Aí eu peguei esses 300 mil reais e comprei um imóvel. O imóvel é só meu, porque ele é subrogado no fato gerador originário da doação ou herança. Olha que interessante. Também não comunicam os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Já tinha um imóvel antes do casamento, imóvel só meu, e agora na constância do casamento eu vendi ele e com esse valor comprei outro. Subrogou no bem particular, também não comunicará. Não comunica a obrigação anterior ao casamento, dívida cada um segue com a sua. Obrigação proveniente de ato ilícito, salvo se reverter em proveito do casal. Então, se eu pratiquei um ato ilícito, o dever de indenizar é só meu, a não ser que tenha revertido em proveito do casal. Bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, claro. Então, se eu me divorciar, por exemplo, essa biblioteca aqui é só minha, esse laptop, a minha mesa digitalizadora são só meus, são instrumentos de trabalho. O provento no trabalho pessoal de cada cônjuge, que é o salário. As pensões, os meios-soldos e os montepios e outras rendas semelhantes. Pensões, meios-soldos e montepios, meios-soldos e montepios são pensionamentos militares. A pensão, em regra, não comunica. E o que é que entra na comunhão? Vamos lá. Bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges. Vez por outra chega no escritório. Doutor, tudo bem? Vou me divorciar. Regime é da comunhão parcial, mas tô tranquilo. Tá tranquilo por quê, querido? Porque tá tudo em meu nome. Meu amigo, senta aí, né? Pega uma água, não é verdade? Vamos compreender isso aqui. Se é aquisição onerosa na constância da relação, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges, comunica. Não comunicaria acaso, meu amigo, acaso minha amiga tivesse nas exclusões do 1659. Comunica o fato eventual, com ou sem concurso de trabalho, com ou sem despesa anterior. Ganhei na Mega Sena, ela leva metade. Mas ela nem ajudou a escolher as dezenas, pouco importa. Mas ela nem ajudou a comprar o bilhete, pouco importa. Ganhei no Big Brother, ela leva metade. Beleza. Bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges, comunicam. Olha o detalhe. A doação, herança ou legado só comunicará na comunhão parcial em favor de ambos os cônjuges. Dos dois. Comunicam ainda
as benfeitorias e bens particulares e os frutos dos bens comuns ou particulares. Tudo isso aí vai comunicar. Sobre essa benfeitoria e fruto, fica ligado, é uma pegadinha recorrente de prova, tá? Então, Luciano, casado com Marina, antes do casamento, Luciano tinha um imóvel. Regime comunhão parcial, tá? Então, Luciano casou-se com Marina, antes do casamento tinha um imóvel comunhão parcial. O imóvel é só de Luciano, porque é anterior. Mas os frutos que este imóvel gerar na constância da relação, imagine que é um imóvel dado em aluguel, ele gera aluguéis ali na constância da relação. Ou ainda as benfeitorias realizadas neste imóvel na constância da relação, comunicam. Ah, imóvel particular, mas eles recebiam aluguel e depositavam em uma conta específica. Veio um divórcio. Esse valor da conta tem que ser dividido? Tem. Esse valor da conta tem que ser dividido. Por fim, artigo 1662 do Código Civil, em relação aos bens móveis, há uma presunção de comunicabilidade. Então, em relação aos bens móveis, há uma presunção de comunicabilidade. O que é que isso quer dizer? Presume-se do casal, salvo se houver prova em sentido contrário, salvo se alguém comprovar que foi aquisição anterior ou algo do tipo. Beleza? Dúvidas jurisprudenciais. Dúvida 1. Imóvel doado entre cônjuges na comunhão parcial vai comunicar? É o RESP 488, Rio Grande do Sul, 2017. Olha o destaque. Bem imóvel adquirido a título oneroso na constância da união estável, regida pela comunhão parcial, mas recebido individualmente por um dos companheiros através de doação pura e simples, é excluído da partilha. Óbvio, claro. Imagine que eu doei o meu pedaço do imóvel para você. Obviamente que está excluído da partilha. O imóvel é só seu. Beleza. Dúvida 2. Crédito trabalhista. Será que comunica? Jurisprudência em teses 113, item 3. Verba de natureza trabalhista nascida e pleiteada na constância da união estável ou casamento celebrado na comunhão parcial ou universal, integra o patrimônio e deve ser objeto de partilha. Nascida e pleiteada. Sou casado contigo, tenho um emprego, estou trabalhando, né, nesse emprego, fui empregado durante o casamento, beleza, me botaram para fora durante o casamento. Eu ajuizei uma ação. E aí, ó que mulher boa que eu tenho, me trouxe até um café. Obrigado, meu amor. Ajuizei uma... Pior ela ouvindo tudo isso de comunicação na comunhão parcial, a gente não vai divorciar, viu, amor? Pelo amor de Deus. Mas, ó, eu tava dizendo o seguinte, né? Ajuizei uma ação na constância do casamento, beleza, ajuizei essa ação. E aí a gente divorciou. E eu só recebi o crédito trabalhista depois. Você tem metade. Porque a verba trabalhista ela foi nascida e pleiteada na constância da relação. Ainda que o recebimento venha depois. Já pensou? Quando eu receber esse crédito, você vai aparecer, né? Oi, sumido, tudo bom? Meu pedaço aí, né? Coisa e tal. Nossa, que situação. FGTS, será que comunica? Jurisprudência em tese 113, item 4. FGTS comunica se foi auferido durante a constância da relação na comunhão parcial ou universal. Detalhe, vai comunicar ainda que não tenha sido sacado imediatamente após a separação, ou até mesmo se tiver sido utilizado para aquisição de imóvel durante a relação. E para responder a dúvida da prova agora, e a Previdência comunica ou não? Depende. Jurisprudência em tese 113, item 6. Previdência privada fechada não comunica. Já a aberta comunica. Previdência privada fechada é aquela que só é acessível a determinadas pessoas e geralmente tem até regime de coparticipação, né? Minha companheira, por exemplo, tem uma previdência privada fechada, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ela é funcionária pública. Ela recebe o salário dela, a remuneração dela mensal e ali se debita um percentual, não me lembro quanto é, acho que é 8 ou 12%, e o TJ cobre, bota mais 8 ou 12%.
E essa é uma previdência privada fechada. Se eu um dia me separar dela, eu não tenho direito a esse valor, porque é uma previdência privada fechada, tá? Agora, a previdência privada aberta, aqui eu como advogado, por exemplo, faço junto à instituição financeira, essa comunica. Ela tem metade. Particularmente acho uma regra de pouca equidade, né? Mas é o que vem decidindo o STJ. E por que o STJ vem decidindo assim? Porque muita gente pega a previdência privada para fazer, na verdade, investimento financeiro. E por conta disso, obviamente, é objeto de partilha. Gente, se você gostou dessas duas aulas, porque eu adorei estar aqui no Decorando a Lei Seca, espero retornar em breve, eu lhe convido para conhecer o meu manual volume único, da editora Juspódio. Essa edição é de 2024, do ano que eu estou dando essa aula. Coleção de Zero Direito, do grande Márcio. Dá um confere lá, muito bacana. Estamos na 5ª edição. Lhe convido ainda a conhecer o nosso Código Civil e Lei de Introdução, comentado para concursos públicos. Esse, um livro mais direto, comentado artigo por artigo, feito por mim, em parceria com os meus 2 amigos que me deixaram no ano passado, Cristiano Chaves e Wagner Inácio. Né? Foi um ano de muitas perdas, mas enfim, eu sigo atualizando a obra em memória dos meus amigos. E nós podemos nos encontrar nas redes sociais, tá bom? Olha aí o meu Instagram, que é a rede social que eu uso efetivamente, é o Luciano Lima Figueiredo. Luciano Lima Figueiredo. Uma explicação que eu tenho feito agora, esse foguinho aqui não é o Tinder não, viu? É a Hotmart, eu tenho os cursos de prática por lá na Hotmart, e aí você dá um confere. Beleza? Gente, foi bom demais estar aqui com você. Uma grande prova para ti. Eu espero que seja a prova da sua aprovação nesse Enem. Um beijo no coração, um abraço. Obrigado, Rafael, pela confiança e pelo convite aqui no Decorando a Lei Seca. E até mais.